Boa noite. Está no ar o nosso Linha de Fogo, aqui pela nossa UniTV. A direção técnica é de Lucas Felipe. A apresentação de seu amigo Haroldo Silva Oldura. A direção geral do jornalista professor Hildo Silva. Hoje nós vamos conversar com o pároco da nossa catedral, Padre Eduardo Rocha. O assunto não poderia ser diferente, o assunto mais falado da semana mundialmente é, sem dúvida, a partida do nosso Papa, né? O Papa Francisco, que nos deixou na última segunda-feira. Padre Eduardo, seja bem-vindo, que honra tê-lo aqui pela primeira vez no Linha de Fogo. É uma alegria minha, Dura, estar aqui com você e conversar com seus ouvintes fiéis aqui nessa TV, e seguramente um assunto que agora todo mundo está comentando, quem é católico, quem não é católico, quem professa fé ou fé alguma, né? O Papa Francisco, sem dúvida alguma, nesses últimos tempos foi uma voz que o mundo ouviu, e agora perdê-lo nesse momento de agitação mundial, especialmente na Europa, América do Norte, tem os seus significados, né? Então, conversar sobre isso, tenho certeza que será uma conversa interessante. Como é que a igreja, nossos padres, o senhor, o nosso bispo, todo o nosso clero aqui, principalmente da nossa moral, recebeu essa notícia? Claro, não poderia ser diferente, que eu sei a resposta que o senhor vai dar, mas como é que esse sentimento aflorou dentro de cada coração? Primeiro é tristeza, né? Uma dor. Porque o Papa Francisco, 12 anos como Papa, nós nos acostumamos com essa figura, com a sua voz, com o seu jeito de governar a igreja. Então, às 5h30 da manhã, eu já estava acordado e vi a notícia. O primeiro é dor, uma tristeza, né? E, ao mesmo tempo, a igreja, ela já passou por isso muitas vezes. Então, é uma experiência que nos afeta, mas, ao mesmo tempo, é um horizonte que se abre de esperança, porque virá um novo, e um novo sempre traz os seus desafios e as suas surpresas. Mas, para nós, é um momento de dor, sabe, Dura? E, ao mesmo tempo, é um momento em que nós olhamos para a igreja, porque a própria mídia mundial tem evidenciado muito a vida do Francisco, claro, agora mais os elogios, né? A própria mídia muitas vezes foi dura com ele, mas é um momento que a gente tem revisitado a história do Papa Francisco, e em alguns momentos me emocionou muito, sabe? Aspectos da vida dele que eu nem conhecia. E então tem sido um momento de redescoberta dessa figura, tanto na Argentina, na época da ditadura argentina, nesses últimos anos do seu pontificado. Depois eu não recordava a quantidade de países que ele já tinha passado, e fiquei impressionado assim com esse esforço dele de dialogar enfim, tenho certeza que é um momento luminoso também para a igreja, mesmo que estejamos em luto nesse momento. Agora, o interessante, o assunto é propriamente esse, e nós teremos outro assunto também, que é o abraço. A nossa catedral, muito importante, que sempre nos abraçou. Eu tenho dito isso, a nossa catedral, que sempre nos abraçou no momentos mais difíceis da nossa vida, da vida aqui de Tubarão. Chegou a nossa vez. Isso aí vai ser para o último bloco, o terceiro bloco, nós vamos falar deste abraço, dessa organização que o Padre Eduardo, né, e toda a sua equipe vai estar promovendo para esse sábado agora. Mas eu quero falar mais eu tenho necessidade de falar mais do Papa Francisco. Eu também, da mesma forma, eu comecei a ler muito sobre ele. Muitas frases impactantes, muitas situações que a gente começa a conhecer, porque a vida dele agora foi completamente revirada. E, por incrível que pareça, foi para o lado mais positivo. O primeiro Papa latino-americano. Quem que imaginava isso em 200 e tantos papas na história da igreja? Quem que imaginava isso? Que um papa, como diz ele, do sul do mundo... Do fim do mundo. Do fim do mundo, né? A primeira declaração que ele deu, que foi ali que eu acho que ele conquistou, né, toda a América, enfim, todo mundo, e passa a ser papa. E aí, ele começa a ocupar um cargo que tem várias escadas, que a gente sabe como funciona o conclave, a gente sabe, tantos filmes tem por aí, o senhor tem dito nas suas entrevistas. Mas ele veio naturalmente, ele veio como ele é mesmo, o padre, o Jorge Mário Bergoglio? Dura, nós que somos latinos, nós conhecemos o nosso chão, e o Papa Francisco, ele pisou esse chão, ele foi formado nesse chão. Então, na Argentina, ele era conhecido como o bispo que visitava as vilas em espanhol, as favelas,
com o metrô, ônibus e muitas vezes de táxi ou a pé. Então, era alguém sensível à causa do seu povo. E o que escandalizou nesses 12 anos, Dura, é porque ele era humano demais. Ele era muito próximo das dores humanas, das minorias, dos diferentes gritos da sociedade. Mas porque antes ele já fazia isso em Buenos Aires. Então, ele não criou um personagem. Você entende? Perfeito. Ele foi quem ele sempre foi na Argentina. E isto escandalizou, especialmente na Europa, em que há por uma questão cultural, uma certa distância do padre, dos bispos em relação à realidade social. Na Argentina, que na América não. Mas isso sempre foi próprio dele. Se você estuda um pouco a vida dele, ele nunca foi diferente dessa missão que ele assumiu na cidade de Roma. E isto escandalizou muita gente dentro da própria igreja. No dia em que ele foi anunciado como Papa, ele falou do fim do mundo, ele pediu para que rezassem por ele. Então eu lembro que isso escandalizou, né? Ele se inclinou e pediu: rezem por mim. Isso já de começo, né? Nenhum Papa fazia isto. É como se o Papa rezasse por todo mundo, e o Papa não é humano, não precisa de oração. E ele é humano, né? É humano. Depois, eu lembro que no domingo seguinte, quando na audiência geral, ele disse em italiano: buon pranzo, né? Bom almoço. Nunca um Papa tinha dito isso. Então, foram pequenos gestos que foram evidenciando a humanidade dele, né? E isso ao longo de todo o pontificado. E daí a humanidade dele para temas que são quentes, né? Por exemplo, a causa dos homossexuais, né? Dos imigrantes. Essa em pauta aqui para depois. Os imigrantes homossexuais, casais de segunda união. Ele foi percorrendo essas realidades e sem medo, né? Sem medo. E por isso... E tendo os contras, né? Sempre no lado dele, né? Sempre. Os contras, ele dentro da Curia Romana, isso. trabalhando por isso com que ele. dá um bloco inteirinho depois. Dá muita coisa. Agora, o nome Francisco justamente foi escolhido em homenagem, né? Agora ficamos sabendo de muitas coisas, a São Francisco, pela humildade, pela simplicidade e pelo amor pelos pobres e pela natureza. Isso me chamou muito a atenção. E já fazia isso aqui na Argentina. Dura, eu dou uma dica agora para as próximas semanas. No nome do Papa, ele tem que escolher na hora o nome. O nome dele tem um conteúdo programático daquilo que ele quer fazer na igreja. Então, já como a igreja tem 2000 anos de história, nós temos aí vários santos e papas que antecederam. Então, quando um papa escolhe um nome, atrás do nome tem um programa de trabalho. Então, você precisa entender o nome. São Francisco de Assis. Primeiro, São Francisco de Assis, e você não falou aí, me permita dizer isto, foi um reformador da igreja. As pessoas não se dão conta disso, lembram de Lutero ou outros, mas Francisco, ele foi um reformador sem quebrar a comunhão com a igreja. Era um momento de profunda decadência, né, do catolicismo, as imoralidades, enfim, e o pobrezinho de Assis, né, conseguiu reformar a igreja sem quebrar a comunhão, né, sem dividir. Por exemplo, Lutero queria reformar, mas dividiu, né? Francisco de Assis não. E daí toda a preocupação com o pobre, com a natureza, com os marginalizados, e tudo isso ficou evidente nesses 12 anos de pontificado. Agora, o padre Eduardo, como é bom falar nesse momento, eu até falei na Rádio Tubá, no dia de hoje, eu falei assim, como é bom falar do Padre Francisco. Eu percebo que as pessoas na rua, os telespectadores que estão sentados agora no seu sofá, na sua cadeira, na sua casa, falando de Padre Francisco, eles estão atentos, como eu também fiquei atento e orgulhoso de falar desse Papa. E a gente foi descobrir, como o senhor bem falou, algumas histórias, algumas frases de impacto que ele nos deixou. Por exemplo, eu digo assim, ó, ele foi pela promoção da paz. A gente percebeu que ele, em várias tentativas dos conflitos no mundo, a atualidade, que ele sempre quis falar. E quanto em relação à Ucrânia e à Rússia, ele colocou o Vaticano no centro das atenções. Ele era assim mesmo, o padre Eduardo. Depois nós vamos falar, inclusive, da sua presença, né, junto ao Papa. Sim, inclusive, agora recentemente a Ucrânia e a Rússia, mas teve um outro encontro, Dura, que eu considerei muito significativo. Ele foi a Israel, e lá se encontrou na época o presidente era o Shimon Peres e o Mahmoud Abbas da Força dos Palestinos, né? Ele se encontrou, cada um em cada território, e ofereceu para eles, literalmente ele disse: eu ofereço a minha casa em Roma
para promovermos um encontro. E ele conseguiu levar os dois para o Vaticano. Históricos, né? Sim, Inimigos até hoje. Até hoje. Ele levou os dois, se abraçaram no Vaticano, porque é considerado um território neutro, né? Se abraçaram, plantaram juntos uma oliveira, né? E falaram sobre a paz. Então, ele conseguiu fazer isso, né? Ainda em relação à paz, me marcou muito a viagem que ele fez ao Iraque. Não sei se tu recordas. Sim, recordo. Ele caminhando pelas ruínas, aquelas casas destruídas, e com ameaça de morte, né? Os terroristas, enfim, a Al-Qaeda e... Então me impressionou muito a coragem dele de ir no Iraque devastado, né, ruínas, ele caminhando, ainda soltou uma pomba branca pedindo paz, que as verdadeiras religiões promovem a paz e não a guerra, não a violência. Então eu acredito que o Papa foi um profeta da paz também, né? E aí intermediando diversos conflitos, inclusive colocando todo o corpo diplomático da Igreja à disposição dos diferentes países, né? A Igreja Católica tem um dos melhores corpos diplomáticos do mundo, né? São os nossos núncios apostólicos. Basta pensar nos conflitos que foram mediados nesses últimos tempos. Então ele foi um incansável, né? Uma incansável voz que lutava pela paz. Inclusive nas audiências de domingo, ele sempre chamava atenção para esses conflitos, praticamente todos os domingos, né? Na África, Oriente Médio. Então foi uma voz constante pedindo a paz. Se a gente termina o nosso primeiro bloco sabendo um pouco mais, muito mais daquilo que a gente já sabe e é bom sempre ouvir, né, sobre o Papa Francisco. Hoje aqui, tendo uma conversa muito agradável com o Padre Eduardo Rocha, pároco da nossa catedral. Voltamos em seguidinha para o nosso segundo bloco. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, muito especial hoje. Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV, conversando com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral. O assunto serão dois hoje. O abraço, que nós vamos falar sobre a nossa Catedral no dia 26 agora, sábado, que vai para o terceiro bloco, que é muito importante, nós retribuirmos aquilo que a nossa Catedral sempre nos deu, carinho, amor e afego. E agora também nós estamos aproveitando para falar dessa figura muito querida que ficou, não é porque morreu, não é porque... Ele já era sim. E aí, Padre Eduardo, nós estamos falando do bispo, do Papa... Bispo de Roma. Do bispo de Roma. Ele tem uma saída que ele fala nas suas várias frases, ele diz o seguinte, ele sempre buscou uma igreja mais próxima das pessoas. Por incrível que pareça, a gente percebia isso nas suas viagens, principalmente. Ele nunca se encolheu, ele ele queria as pessoas perto dele. Mas acolhedora, essa igreja, e misericordiosa. Constantemente chama atenção para a necessidade da solidariedade, diálogo e fraternidade. É isso mesmo? É isso. Assim que ele assumiu o pontificado, Dura, ele cunhou uma expressão que até hoje entrou no vocabulário da igreja. Igreja em saída, né? Igreja missionária, igreja em saída. E uma das frases dele, né, bastante conhecidas eu prefiro uma igreja suja, enlameada, por ter saído, né, das suas estruturas, ter ido para a sarjeta, para a rua, ao encontro das pessoas, do que uma igreja limpa, perfumada, mas que nunca arriscou sair. E daí ele dizia, literalmente, saiam das estruturas confortáveis e burguesas, né? E vão ao encontro da realidade da vida das pessoas. Isso lá em 2013, 2014, no início do pontificado. E por conta dessas insistências, né, dessa insistência dele, eu percebo que houve um movimento na igreja. Então, é muito mais cômodo, Dura, eu ficar na catedral esperando as pessoas. Mas aqueles que vão, já são aqueles que sempre vão. O desafio era ir ao encontro de realidades, pessoas que não gravitam o mundo religioso, se sentem excluídas, né? E o Papa Francisco, ele não apenas ensinou isso, como ele fazia isso em Buenos Aires e o fez durante o seu pontificado. Então, para nós, padres, foi um desafio enorme. O Papa dizendo, saiam de dentro da igreja,
Saiam, né? Vocês têm que ter o cheiro, o pastor tem que ter o cheiro da ovelha. É preciso estar lá onde as ovelhas estão. Então, a igreja, nesses últimos anos, ela teve que redesenhar a sua estrutura pastoral. Isso para o padre, no caso, o senhor, como o senhor bem agora falou, deu até um impacto assim. Claro, disse, olha, eu sou desconfortável. padre, por que eu vou sair daqui para eles que venham até mim? É isso, ele quis fazer o contrário, ele fez ao contrário. Isso foi desconfortável, assim, porque é confortável você ficar onde você está, né? Agora, quando o Papa diz, não, vocês têm que ir ao encontro nas casas, as diferentes realidades, isso nos desafia muito. E foi justamente isso que nós temos feito isso, Dura, sabe? Eu vejo aqui na nossa diocese, por exemplo, hoje nós temos um trabalho missionário constante, de ir nas casas. Assim como irmãos nossos de outras profissões religiosas fazem isto, hoje nós também fazemos. Às vezes, domingo de manhã, nós também. Fulano, às vezes é o padre que está lá, né? A gente faz isso. Sim, esse ano... Levando Francisco ali na... Nós fazemos isso. Nós temos mais de 100 missionários na paróquia da Catedral que fazem isto. Nas ruas, nos bairros, tocando interfone, campainha, mas não somente isso. É preciso estar também em lugares da sociedade. Você entende? No âmbito da educação, da política, da economia. Então, nós precisamos nos inserir nessas realidades. E o Papa Francisco pediu isto, né? Insistiu muito. Porque a igreja é um conjunto de tudo isso. Claro, eu não posso... A igreja não é só missa, Dura. Não posso ficar só na missa. Perfeito. E nesse sentido, eu também sou muito inquieto. Então, hoje, aqui em Tubarão, eu transito em tudo quanto é lugar. Eu até brinco, se alguém me convida para a festa de aniversário do cachorro, eu vou, porque não vai ter só cachorro, vai ter gente. Né? E gente que não vai à igreja. Então eu preciso conhecer essas pessoas. E conhecendo é a oportunidade de eu anunciar o Evangelho, de vir a minha fé. Então o Papa Francisco, nesse sentido, ele não convidou, ele nos empurrou para fora. Né? Vão para a rua. Fez isso. E tem dado certo, graças a Deus. Que ótimo. E o senhor teve alguns padres daqui da nossa catedral, eu digo por último, o padre Rafael, mas o senhor também teve, eu vi fotografias sua com o Santo Padre. Essa emoção, já perguntei para o padre Rafael justamente aqui, mas essa emoção do padre ter milhares de padres no mundo inteiro querendo essa oportunidade de estar pertinho ao lado do Santo Padre, deve ser um sentimento assim inesquecível. Foi com o senhor isso? Sim, foi. Eu, durante 9 anos, eu trabalhei na CNBB em Brasília, né, numa assessoria nacional, e... quando eu fui, um novo modelo que a CNBB tinha apresentado a nós assessores, que é prestar contas do nosso trabalho aqui no Brasil para a Cúria Romana. Então, durante uma semana, eu trabalhei com membros da Cúria Romana prestando contas do meu trabalho. Aqui era educação no Brasil, né, meu trabalho. E o último dia era com o Papa, era uma reunião. Então, não foi um mero encontro, né? Foi uma reunião com o Papa, uma reunião de trabalho. E foi muito interessante, assim, porque... ele nos acolheu. Você chega um pouco nervoso, claro, né? Porque você vai se encontrar com o Papa. Ele tem uma dinâmica muito interessante, Dura, que você não chega e fica numa sala esperando. Não, você vai indo por salas, assim, até chegar no Papa, porque tem toda uma agenda. Então, eu lembro que antes do encontro comigo era o presidente de Honduras que ele tinha recebido, né? Encontrei o presidente de Honduras no corredor. E daí, quando você chega ali, tem aquela figura um pouco frágil, é um senhor idoso, mas extremamente acolhedor, aquela sensação de que você está com alguém da sua família. Né? E ele olha nos olhos, pergunta o nome, se interessa pelo seu trabalho, quer entender o que é feito, como é feito, as dificuldades, as nossas alegrias, pacientemente escuta, sem pressa, sem pressa. Depois é visível assim esta acolhida dele como pai da igreja, assim, como pai dos padres, né? E foi uma alegria enorme assim tê-lo encontrado faz 1 ano e pouco, né? Que eu tive esse encontro com ele. Foi quase 1 hora de reunião. E foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, assim. A gente fica tão nervoso que não sabe nem direito o que falar para ele na hora, né? De abraçá-lo e ele deu um presente para cada um de nós. Temos um grupo de 7, 8. Enfim, uma experiência lindíssima, inacessível. Agora, o interessante depois de todo o agravamento, né, da doença, enfim, dos últimos meses aqui, né, enfim, que nós acompanhamos muito de perto. Interessante que no dia da Páscoa, né, no domingo, ele pede para o seu enfermeiro, né, e leva até na Praça de Pedro, ali na Basílica de São Pedro. Na Basílica de São Pedro. Ele consegue dar a bênção. Depois,
Eu soube por reportagens, claro. Que aí depois ele pediu para o enfermeiro e também para o camelengo, não sei quem é que está, essa autoridade de Roma nesse momento, que ele pegou o Papa Móvel e circulou no meio das pessoas como se fosse uma despedida. Esses sentimentos também deu para perceber? E eu fico imaginando também o esforço dele, o esforço físico dura, porque era visível que ele não estava bem, né? Então eu fico imaginando o esforço dele para estar próximo das pessoas. Depois, eu me encontrei uma vez com ele, mas outras vezes já fui ao Vaticano, e quando terminava a audiência, nas quartas, que não é lá da janelinha, é na frente da Basílica, a última vez faz alguns meses isto, e eu fiquei impressionado porque terminou a audiência, ele ficou quase 3 horas atendendo as pessoas. Sabe por que quase 3 horas atendendo as pessoas pacientemente? Na frente da Basílica. Claro, né? Não era todo mundo, as pessoas estavam mais à frente, mas ele ficou quase 3 horas. Um senhor de 80 e tantos anos, com uma agenda enorme, cumprimentando, beijando, tirando foto, dando a bênção. Então é essa coisa do pastor que quer estar próximo da vida das pessoas, né? Isso é encantador. Agora, Padre Eduardo, talvez eu não seja tão apropriado eu falar isso, mas eu vou falar. Assumo a responsabilidade como católico. Percebemos que João Paulo II também teve assim, um carisma muito forte. Né? O padre Bento, logo em seguida, ele renunciou, que veio o padre, em seguida, o padre Francisco. Percebe-se uma fé muito, mas muito grande em cima do nome do padre Francisco. E já sinais, muitos sinais, de que a sua forma, o seu jeito de ver o sofrimento das pessoas pode transformá-lo em santo. É um tempo que pode acontecer, Padre Eduardo? Pode acontecer, né? Eu acredito que sim, né? Pela vida dele. Né? Eu não quero blasfemar, né? Não, de forma alguma. Mas acredito que sim, pela vida dele, pelo testemunho, por tudo aquilo que escreveu, viveu, acredito que ele tenha, sim, aí elementos de santidade, né? Agora, tem um tempo aí, né? Então nada é rápido, nada na igreja é rápido. O mais rápido foi o João Paulo II, né? Assim, foi relativamente rápido, já foi declarado santo pela igreja, já esperou depois de 5 anos se abriu o processo, né, de canonização, beatificação e canonização, e acredito que o Francisco aí também, depois de um tempo, que Deus lhe ouça, né? E tenho certeza que teremos um bom intercessor no céu. Com certeza. Assim a gente termina o nosso segundo bloco do Linha de Fogo, conversando hoje, papo bem aberto, descontraído, sobre o acontecimento, né, o acontecimento mundial, né, sobre a morte do Papa Francisco, que neste sábado agora, né, será a sua última homenagem. Milhares de pessoas estão já em Roma. E nós daqui de longe, né, mandando também aquela energia. E aí me disseram ontem, Dura, nem te preocupa que ele já está nos braços do Senhor. Eu falei, há muito tempo por tudo que fez aqui por nós, por intercessão e várias intercessões que ele fez no mundo de Deus. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo. Nós não quero falar da catedral, mas esse assunto me cativa muito. Saber mais do Papa Francisco é muito bom saber. A gente vai entrar em seguidinha nesse assunto novamente e falar da nossa catedral. Voltamos já! Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso terceiro bloco, hoje conversando, né, com o Padre Eduardo Rocha, o nosso pároco da nossa catedral. Padre Eduardo, eu não canso, eu quero esse assunto mais ainda, porque é um assunto de conhecimento, né? Além da informação, é educativo e cheio de conhecimento. Porque nós vamos falar muito do nosso querido Papa Francisco. Mas ele deixou alguns temas, o senhor mesmo levantou isso no primeiro bloco, que ele foi um reformador. Pelo menos tentou ser um reformador da nossa igreja. A reforma da Cúria Romana, o que é essa reforma?
eu acredito que tenha sido a última reforma que ele conseguiu fazer, né? Ele não fez grandes reformas, a gente tem que ser realista, até porque a igreja tem 2000 anos, nenhuma reforma é rápida na igreja, né? Nenhuma. Mas eu rapidamente sobre a Cúria Romana, Dura, quando eu fui por conta da CNBB, os 4 primeiros dias eu trabalhei na Cúria Romana. E foi interessante porque foi justamente logo depois da reforma. Então, eu fui uns 2 meses, 3 meses depois da reforma da Cúria Romana. E achei muito curioso porque quando eu cheguei lá, primeiro, a presença de leigos dentro da Cúria Romana, com poder de mando. Então, eu chegava como padre, eu tinha que prestar contas para leigo, né, com poder, né? E mais, quando uma das últimas reuniões foi com a presidência da igreja para a América Latina toda, né? Então eu cheguei numa sala, nós nos colocamos numa... Eu estava meio... Tanta gente meio desatento. Mas era uma mesa grande, então com microfones, né? E daí nós falávamos todos em italiano, então não havia necessidade de tradutor. E estávamos esperando o presidente E eu nem me toquei, era tanto bispo que a gente tinha... De repente, entra uma mulher... Incrível. Salto alto, toda maquiada, bonita, né? Sim. Quando ela era a presidente, o Papa tinha recém-nomeado uma mulher pela primeira vez na história. É a reforma verdadeira. Sentou na ponta da mesa, tinha bispos, padres, né? E ali a chefe era uma mulher, né? Uma leiga, uma teóloga, pós-doutorado em teologia, argentina, mas professora nos Estados Unidos, na França, como presidente de um organismo da igreja para toda a América Latina. E nós prestando contas para ela. Isso era impensável. Então, o Francisco, ele trouxe, isso eu ouvi lá da Cúria Romana, ele trouxe leigos para espaços que antes eram ocupados somente por eclesiásticos, e muitas mulheres, né, com poder de mando, de autoridade mesmo dentro da igreja. Isso foi impressionante. E depois ele desburocratizou, né, a Cúria Romana. Então hoje ela está mais leve, mudou, né? Era visível que eram ares novos entrando na Cúria Romana. Agora, a gente sabe que tanto lá quanto cá, em Brasília, não é tão fácil reformar e transformar. Eu sei. Brasília, o senhor esteve em Brasília, né? Tudo é muito difícil. Mas há algumas mudanças, algumas posturas do Papa Francisco, pastoral, como ele queria uma pastoral mais aberta, a gente começou a se interessar. O senhor falou da mulher, da presença da mulher no Vaticano. Mas aí, o Papa Francisco frequentemente adotou um tom de misericordioso e pastoral em temas delicados como homossexualidade, divórcio e comunhão para divorciado, recasados. Que tema! Isso dá um programa e meio inteirinho. Nós não tivemos mudanças significativas na doutrina. O que ele fez foi uma aproximação dessas realidades, né? Porque, como eu disse, um Papa sozinho não consegue fazer uma mudança na Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem 2000 anos e é enorme, né? Tudo que é grande não se move rápido, né? Então, até porque se move rápido, cai, né? E não se levanta mais. Então, as mudanças na igreja, em 2000 anos, a igreja é sábia, elas são processuais e lentas. Não estou dizendo que a igreja vai mudar em relação a esses temas, mas o Papa ele tentou se aproximar muito, né? Tanto dos homossexuais, inclusive, quando ele voltava da JMJ, aí o Scamparini, repórter da Globo, claro, perguntou para ele, e ele disse: se eles têm fé, quem sou eu para julgar? Né? E aí, quem sou eu para julgar? Essa frase ficou... e depois, recentemente, a bênção às pessoas homossexuais. Não a união, mas às pessoas homossexuais. Né? E, sem dúvida alguma, houve uma aproximação maior da igreja com as pessoas homossexuais que se sentem tantas vezes excluídas, assim como os casais de segunda união, a Eucaristia para eles, o sacramento, enfim... São temas que, não tiveram mudança, mas houve uma aproximação e um início de conversa, né? Que o próximo Papa... Agora, nós não sabemos que estilo, que tipo vai ter, conservador, progressista e coisa parecida. Essa é a questão. Porque também tem isso. Mas uma perguntinha bem rápida. Por que é chamado bispo de Roma? Me chamou a atenção. Porque o apóstolo Pedro, quando saiu de Jerusalém, por conta da perseguição em Jerusalém, e foi para Roma, ele ficou responsável pela igreja que estava em Roma. Então, o sucessor de Pedro é o bispo de Roma.
Então, todo bispo de Roma é o primeiro entre os iguais. Em latim, o primo inter pares, o primeiro entre os iguais. Então, quem governa, né, o bispo responsável por Roma, ele preside a comunhão da igreja, né? Então, o Papa é sempre o bispo da diocese de Roma, da arquidiocese de Roma. Então, o Papa é o Papa, ok, mas ele é também o bispo da arquidiocese de Roma, que era a diocese de Pedro. Padre Eduardo, o senhor arriscaria um palpite para o novo bispo, para o novo Papa? A nacionalidade? A nacionalidade eu acho que arriscaria, eu acho que vai ficar na Itália. Os padres também fazem essa apostinha, assim, na hora que estão almoçando, jantando. Sim. Olha, italiano. Até porque a nacionalidade pouco importa. Apesar que o Papa nem sepultou ainda falando do próximo, né? Mas ainda está quente. Mas acredito... Já deixou escrito. Acredito que ficará na Itália. Nós temos bons nomes, até nomes que, por incrível que pareça, mesmo italianos, estão muito próximos daquilo que é Francisco. Então, ele tem 80 cardeais de 135 votantes. Eu acho que mais de 80, né? Mas tem 80, ele que fez. Então, será que ele deixou alguma indicação para esses 80? Provável? Eu acredito que não. Ou não se importou? Não, só que mais uma curiosidade, Dura. Ele não fez cardeais apenas que pensavam como ele pensava, sabe? Ele escolheu cardeais muito conservadores também. Por quê? Uma das preocupações dele... Legal isso. Que os cardeais refletissem a diversidade cultural da igreja. Então nós temos cardeais da Ásia, da África, Europa, América Central, América Latina, e assim vai. Mas também na linha doutrinária. Então, de uma forma bem simples para que as pessoas entendam, tanto da direita quanto da esquerda. Perfeito. Então ele não somente da linha dele, né, da perspectiva pastoral dele. Então quando você olha o rol dos novos cardeais, mas esse é tão conservador, parece que não está próximo dele, mas foi intencional porque na igreja também tem os conservadores que precisam ser ouvidos também. Legal. Agora, só vamos ter a certeza de uma coisa, os padres, né, nós que somos chegados também muito à Igreja Católica, jornalistas, enfim, vamos estar, depois do sepultamento do nosso querido Papa Francisco, nós, a partir de segunda-feira, já vamos começar a ficar ligadaço na televisão. Mas até aposta, né? Vamos fazer até aposta, se é fumaça branca ou fumaça preta. E o problema é saber quem depois, né? Aí tem vai demorar um pouquinho, né? Não começa a segunda já, né? O conclave. Dia 6, né? Se eu não me engano, porque espera um tempo de luto, né? E depois começa o conclave. Agora, Padre Eduardo, vamos trazer um pouco para a nossa realidade. Eu falei no primeiro bloco, o senhor é pároco da nossa catedral. E é uma luta muito incessante e muito interessante, porque a nossa catedral, ela representa muito para nós. Ela representa não só para os católicos, mas para todos aqueles que tiveram os seus problemas na enchente de 74, agora de 22, 23, a gente sempre procura a nossa catedral. E agora, Padre Eduardo, ela está precisando de nós. Fica o tempo que o senhor quiser falar sobre isso. Então, Dura, até para as pessoas entenderem, o ano passado, na verdade, tudo surgiu por conta da acústica. Nós temos mais um bloco depois, tá? Para continuar falando. Tudo por conta da acústica da nossa catedral. A catedral, ela tem uma reverberação de 9,4 segundos. É muito, né? Para quem entende aí de sonorização, é muito. Então, nós fizemos um projeto para melhorar a acústica da catedral. E a empresa que veio, ela percebeu que a catedral tinha algumas infiltrações. E o material que nós iríamos colocar não poderia, em hipótese alguma, ter infiltração. Eles disseram, vocês têm que trocar a cobertura. Ok. Fomos trocar a cobertura e quando trocamos a cobertura, quando retiramos a segunda laje, são duas, né? Tem uma laje que é estrutural e tem a laje inclinada, que é a segunda laje. Nós descobrimos uma fissura enorme, né? Isso, a laje, para quem conhece a catedral, a laje do lado do centro de atividades da catedral, do lado da Rádio Tubá. E a outra laje, todo mundo conhece a padaria do Toninho, né? Então aquelas duas lajes com fissuras enormes, assim. Então não é um dedo, não, são centímetros, né? Então é algo considerável. Imediatamente nós fechamos, no dia 13 de dezembro, né, nós fechamos a nossa catedral. Imediatamente não foi interditada, foi uma decisão nossa, né, até usando de bom senso e prudência. Imediatamente nós chamamos especialistas que também recomendaram o fechamento da catedral e nós iniciamos a investigação. Essa fissura não aconteceu agora, recentemente, é algo antigo, talvez até logo depois da construção, né? Nós não sabemos ao certo. Se vão para quantos anos? Ela está com 50 e tantos anos já de construção, né?
E de lá para cá, então, nosso primeiro diagnóstico e depois o projeto. Nós já encerramos todas essas fases e já estamos aqui, talvez essa semana já iremos assinar o contrato de execução da parte estrutural. Então, resumindo, nós tínhamos basicamente duas opções na mesa, Dura. E uma não era nada boa e a segunda é essa que nós faremos. A primeira seria demolir as 3 lajes. Cada laje tem 130 toneladas. Nossa. Então, imagine só, primeiro o trabalho para demolir essas lajes, depois para sustentar as paredes. Tem um pé direito de mais de 10 metros. E isso seria, do ponto de vista econômico, inviável, porque seria milhões de reais. Milhões de reais, e eu confesso que eu fiquei muito aflito, porque o engenheiro principal, ele disse: padre, num primeiro momento, o que nos parece melhor é a demolição. Eu disse: meu Deus do céu, assim, foram noites em que eu mal dormi. Então o senhor vai contar essa noite mal dormida, porque depois tem também as soluções para tudo isso. Solução para tudo tem uma isso. solução. A gente já volta em seguidinha aqui, dando continuidade a essa conversa aqui, agora sobre a nossa catedral diocesana aqui de Tubarão. Voltamos já com o padre Eduardo Rocha. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Hoje conversando com o padre Eduardo Rocha, o pároco da nossa catedral. Conversamos sobre o bispo, o Papa Francisco, enfim. Conversamos muito, histórias muito boas de ser ouvidas. E agora estamos conversando sobre a nossa catedral. O padre Eduardo, ele terminou o bloco anterior falando justamente sobre isso, sobre essa necessidade, de fazer essa reforma. Mas assim, mesmo assim, precisa de recurso, nós estamos precisando de recurso, é o momento que a nossa catedral precisa de nós. Como é que está toda essa movimentação? O que vai acontecer dia 26? Então, diante da quase colapso das lajes, então nós estudamos essa equipe aí com vários engenheiros, encontramos uma solução, Dura, que é vigas metálicas. Então são vigas metálicas que vão sustentar as lajes da catedral. E aí é possível, então você não precisa demolir nada, e é uma tecnologia mais em conta. Mas em conta, mais de R$1 milhão a obra. Sim, então, para fazer a parte estrutural e sustentar as 3 lajes, E aí o movimento da nossa comunidade para arrecadar fundos, um valor que nós não esperávamos, é uma obra não planejada, emergencial. Iniciamos um projeto e intitulamos esse projeto Eu Abraço a Catedral. O abraço tem algo de afetivo, quando você abraça, você se compromete com a pessoa. Pegou muito bem até, parabéns. E dia 26 agora, nesse sábado, 10h30 da manhã, nós vamos ter esse abraço simbólico. Nós vamos tentar abraçar não apenas a catedral, mas a praça toda. E aí precisamos de muitas mãos, de muitos braços para literalmente abraçar a catedral. Esse projeto ele busca levantar fundos para reconstrução, e prefiro essa palavra mesmo, porque praticamente reconstruir a catedral, e nós não precisamos imediatamente de R$1 milhão, tendo aí uns 300 e poucos mil, estamos chegando a 250 agora, 250 mil em um mês e alguns dias, levantamos 250. E daí temos diversos momentos, agora temos a paeja no sábado, temos feijoada, temos... Tem o Pix também. Tem o Pix, graças a Deus tem Pix, E aí estamos fazendo um esforço enorme para levantar recursos. Como é que vai funcionar agora essa paeja, esse risoto, se eu não me engano, uma paeja? E a paeja campeira. E futuramente essa feijoada. Como é que vai ser agora sábado, padre, esse abraço? Primeiro, 10h30 da manhã, nós vamos ter um momento de oração, trazer um pouquinho a história da catedral e logo em seguida nós vamos motivar as pessoas para literalmente darem as mãos e vamos abraçar e rezar juntos. Aí para abraçar a catedral, no mínimo umas 350 pessoas a gente vai precisar. Tá bastante gente. Vai ter bastante gente. Espero que tenha, Agora, se a gente não conseguir abraçar, fica feio. A divulgação está sendo muito grande. Aí como é que eu chego? Eu vou fazer o abraço. E aí eu quero comprar, os ingressos já estão esgotados? Estão esgotados. Boa notícia. Boa notícia, 600 ingressos e estão esgotados.
Foi muito rápido, Dura, Foi graças tudo a muito Deus. rápido. A comunidade tem abraçado mesmo, né? Nós também temos a camiseta Eu Abraço a Catedral, com a logomarca do projeto. Já esgotou uma vez, nós já estamos na segunda leva aí de camisetas, no valor de R$50. Então, se você quer adquirir no expediente paroquial da Catedral, tem todos os tamanhos. Nós vamos usar no sábado, claro, quem não estiver com a camiseta pode também abraçar, não tem Pode problema. abraçar, não precisa ter a camiseta. Mas eu brinco, quem não estiver com a camiseta vai ficar atrás da moitinha lá, bem escondidinho. A camiseta é mais uma ferramenta que você tem para colaborar com essa obra. Isso, exatamente. Né? Para colaborar. Então, Dura, não tem mais ingresso lá da Paesa, não tem mais ingresso do carreteiro campeiro, né? Paesa Campeira. A Paesa Campeira. Não vai ter mais ingresso, Dura. Mas eu quero ir lá abraçar a nossa catedral. Vá e pode comprar uma camiseta também, você está ajudando bastante também. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um programa nessa hora, mas eu vou comprar minha camiseta, não comprei ainda. Eu quero ver se... Né, se vai servir aqui. Né, padre. O padre Eduardo, então, depois vai ter outras promoções, porque não vai parar por aí. Né? Vai ter a feijoada também. Feijoada em junho, Noite das Mulheres Cristãs agora em maio. Né? São eventos grandes, bem grandes. A gente quer arrecadar com esses eventos no mínimo R$150 mil. A nossa catedral, em festa, por exemplo, eu percebo muito sobre o Senhor dos Passos, que eu acho uma procissão linda, e também do Senhor Morto, né? Que é na Sexta-feira Santa, né? Este ano superou a expectativa de O Senhor Morto foi impressionado. O senhor mesmo como... eu fiquei até meio assustado com a quantidade de pessoas. Assim. Nossa, muita gente. Muita gente. E eu perguntei para o Dom Adilson, nosso bispo, numa entrevista que ele me deu recentemente na Rádio Tubá, eu perguntei sobre as pessoas, a juventude, se eles estão retornando à casa do Pai, no caso, à nossa igreja. Há uma contestação sobre isso? É verídico isso? Dá para perceber, Padre Eduardo? Dá sim, Dura. Hoje eu falo a partir da realidade que eu vivo, que é a catedral. Sim, nós tivemos nesses últimos tempos um aumento enorme. Jovens, então jovens aí dos 15 aos 25, 29, segundo o IBGE até 29 são jovens, mas também casais jovens. Então hoje, boa parte das lideranças da Catedral Dura são pessoas jovens. Assim. Claro, nós temos as pessoas anciãs, e graças a Deus que os temos conosco, mas hoje eu diria que mais da metade das lideranças e voluntários da paróquia da Catedral são pessoas jovens. Né? E um número crescente. E casais novos também. Muitos, mas muitos, Dura. Nas festas eu também sou muito observador, por isso que eu observo. Eu devia estar com a mão na massa, mas a minha idade também já não me dá todo esse pique 70, né, padre? E também tem sim, que já é um senhor de respeito. Né? Senhor, mas eu percebo casais jovens trabalhando na festa, ali... fazendo qualquer função para ficar uma coisa maravilhosa, uma coisa, enfim, festas juninas. O ano passado teve isso. Esse ano tem toda uma programação sobre isso. Várias programações. Mas é isso mesmo, Dura. Hoje nós temos em torno de 500 voluntários só na comunidade da Catedral. 500 voluntários, E desses 500, mais da metade são aí jovens, pessoas jovens e casais jovens, né? E nós temos percebido esse retorno, né? Tanto é que quando eu cheguei, Dura, uma curiosidade, nós comprávamos as hóstias, as partículas para as missas 2 vezes ao ano, porque ela vem no vácuo, né? Então dura bastante tempo. E nós compramos hoje praticamente 1 vez por mês aquilo que se comprava a cada 6 meses, né? Então isso a gente percebe o aumento de pessoas, né? Então hoje nós temos uma grande participação e boa parte sim são jovens. Nas missas do domingo à noite, por exemplo, né? Se é uma missa após a outra, boa parte são jovens. Agora, e casais jovens. Podemos então retroceder um pouco a nossa conversa, dizer que o Papa Francisco sempre foi pop, sempre foi um padre que gostava da juventude, das crianças. Isso poderá ter sido, nesses 12 anos, ter alguma mudança? Também, porque eu acho que todo mundo se reconhece no Papa Francisco, né? E ficou orgulhoso de ter um Papa como ele, né? Então, eu lembro, Dura, assim que ele foi eleito, saiu uma espécie de pesquisa sobre a autoestima dos católicos nos Estados Unidos, né? E houve um aumento na autoestima do católico, né? Porque se via representado na figura dele, uma figura simpática, né? Uma figura terna, uma figura que lembra muito a figura de Jesus, né? Como pastor. Agora, o Padre Eduardo, existe
alguma coisa sempre dizendo, a nossa catedral antiga, a nossa catedral do Padre Raimundo, agora essa catedral, sempre aquela polêmica dos mais antigos, né? Quem conhece a história viu que a necessidade de fazer uma catedral do tamanho que somos hoje era necessário. A ampliação ou esta reforma acústica vai acontecer também? Esse era o questionamento quando o senhor falou da rachaduras, enfim, das lajes. Eu esqueci de perguntar sobre o objetivo principal, que era a acústica. Sim, nós vamos aproveitar tudo isso. Na verdade, nós temos um programa agora de reformas para a catedral. Nós vamos começar com isso que é emergencial e nós vamos reformar toda a praça, né? A praça é da catedral, não é da prefeitura, é nossa, é propriedade nossa. Então, 100% da praça é da paróquia da catedral. Então, nós temos todo um projeto de cuidado para com aquele espaço. Então, nós vamos reformar agora, vamos cuidar da parte acústica da catedral, o projeto acústico, e depois todo o exterior da catedral e todo o aparato que está na praça. Então o projeto já está pronto, né? A gente não divulgou, vamos esperar mais um pouco, mas o projeto é uma revitalização total da praça. Então para que seja um equipamento interessante para a cidade e para a paróquia. Até para caber, eu vejo que tem umas escadarias, eu moro ali, eu passo sempre ali, tem uma escadaria que ela ocupa muito espaço ali, e ela tem é grande, muito grande e subutilizada, espaço central, né? Central, cabe algumas mil pessoas. Então nós já fizemos o projeto, ele está finalizado, né? De revitalização de todo aquele espaço. E o projeto ficou muito bonito, é audacioso, né? E vai inclusive valorizar o centro da cidade. Mas claro, agora por conta de tudo isso a gente vai segurar um pouquinho mais, né, Dura? Mas está aí nos nossos planos, num futuro breve, de começar a mexer na praça. Em todo a praça da catedral, ela é municipal? Não. Aquela ali é também nossa. Temos a escritura, temos o BCI, está tudo certinho, ninguém pode questionar. Sabe, uma das coisas que eu cheguei na paróquia, Dura, uma das coisas que eu fiz foi pegar as escrituras de tudo, entre eles da praça. Eu estava um mês, levantem, quero a escritura, quero todos os documentos, para ninguém questionar, né? Ninguém colocar a mão naquilo que é da igreja. Então, certo. É nosso, tem todos os documentos. Padre Eduardo Rocha, nosso padre da nossa catedral, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela vontade de vir aqui falar um pouco, e bastante até, do padre, do nosso querido sempre eterno bispo, Papa Francisco, bispo de Roma, né? E também sobre a nossa catedral. Muito obrigado pela sua presença. Suas considerações. Obrigado, Dura. Obrigado pelo espaço, pela conversa tão agradável. E aproveito para convidar você, né, que nos acompanha, para que nesse sábado, dia 26, esteja conosco na Praça da Catedral. Nós iremos coletivamente abraçá-la. É um ato simbólico de compromisso com a nossa comunidade, com a nossa paróquia. E contamos com você, com a sua família. Venha sábado, 10h30 da manhã, na Praça da Catedral, para esse abraço significativo a esse templo tão importante para nós aqui em Tubarão. Estaremos lá e contamos com vocês também nesse sábado, reforçando agora, dia 26, dando aquele abraço, né, bem apertado aqui na nossa catedral, que tanto nos abraçou nos momentos mais difíceis da nossa vida, das nossas vidas aqui na cidade de Tubarão. Assim a gente termina o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Fique com Deus, até a próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Fui!